Como referido anteriormente, a dispraxia verbal do desenvolvimento está incluída nas perturbações de fala no DSM-5, dentro das perturbações do neurodesenvolvimento, e apresenta critérios de inclusão e exclusão para o seu diagnóstico. A dispraxia verbal do desenvolvimento tem como fator etiológico uma lesão ou alteração da função cerebral. Alguns estudos sugerem que, embora não esteja ainda identificada uma causa específica, sabe-se que existe uma grande componente genética, sendo mais prevalente em famílias com historial de perturbações da comunicação. Esta disrupção genética, atribuída ao gene FOXP2, gera alterações estruturais e funcionais ao nível das regiões neuronais responsáveis pela fala. Outras causas, como traumatismo crânioencefálico, AVC ou outras intercorrências pré- e pós-natais, podem ser responsáveis pela perturbação. Existe também comorbilidade com outras perturbações do neurodesenvolvimento, como o autismo, epilepsia, galactosemia, a síndrome X frágil ou outras alterações cromossómicas. Embora não seja totalmente claro e consensual, o diagnóstico de dispraxia verbal do desenvolvimento obriga a uma transversalidade nas seguintes alterações: inconsistência de erros ao nível das vogais e consoantes na produção repetitiva em sílabas e palavras, transições desajustadas, imprecisas e com alterações da velocidade na coarticulação entre sons e sílabas e, por último, alteração da prosódia. Os sinais de dispraxia verbal do desenvolvimento podem, aliás, enquadrar-se num quadro clínico mais geral ou surgirem de forma isolada. Alguns sinais de alerta e indicadores de possível diagnóstico são o uso limitado de sons de fala, o uso abusivo de determinado som, surgindo em vários contextos de palavra ou de sílaba, distorções ao nível das vogais, produção oral inconsistente, alterações da precisão e ritmo na sequência de palavras, sendo mais evidente quando a extensão silábica da palavra aumenta, erros do tipo omissão, substituição e adição de ataques glotais na produção oral. Possivelmente surgem substituições idiosincráticas com determinado padrão de erro. Alterações da qualidade vocal com impacto no volume, intensidade, timbre. Alterações da ressonância com impacto no tom de voz durante a fala. Dificuldades marcadas ao nível da prosódia, ao nível do ritmo, velocidade, entoação e acentuação e, por último, o discurso torna-se ininteligível. Em termos mais práticos, observam-se assim períodos de grande dificuldade em falar ou gesticular. As dificuldades em determinado som podem não ocorrer no momento a seguir, ou determinada palavra pode ser produzida sem esforço, porém, se pedido, a criança não é capaz de a produzir de forma repetitiva. A criança aparenta mesmo ficar presa num som ou palavra e mantém a produção da mesma durante algum tempo, quando fala de outro assunto, ou seja, ocorrem fenómenos de perseveração, o vocabulário é mais reduzido e automático, utilizam-se mais pausas e menos palavras, a velocidade de fala é inferior e podem observar-se movimentos articulatórios com os seus lábios e língua na tentativa de encontrar a posição articulatória para a produção de determinado som. É ainda de referir, por outro lado, que a dispraxia verbal do desenvolvimento está presente desde o nascimento da criança e os sintomas ao longo do seu desenvolvimento podem assumir diferentes níveis de gravidade, sendo que o impacto é bastante heterogéneo. Em termos linguísticos, crianças com dispraxia verbal do desenvolvimento, sem outras comorbilidades do neurodesenvolvimento associadas, têm uma compreensão superior comparativamente com a expressão. Posteriormente, podem ainda surgir outras dificuldades, como disartria e alterações da motricidade orofacial, com impacto ou não ao nível das funções estomatognáticas, alterações da expressão linguística e dificuldades específicas de aprendizagem. Por último, gostaria de sublinhar que, em termos de investigação, reúnem-se atualmente esforços para perceber as causas concretas da dispraxia verbal do desenvolvimento e o impacto das alterações neuronais e do sistema nervoso. Também os critérios de diagnóstico diferencial são alvo de estudo, no sentido de distinguir a dispraxia de outras perturbações da comunicação e de criar técnicas de diagnóstico mais objetivas.